Deu ouvir? Ok? Vamos lá, vamos começar. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, mais um sábado, com o programa A Bíblia Fala. E o programa de hoje tem uma temática toda especial. Por quê? Porque essa temática, ela já é debatida desde o século IV, teve divergências na sua temática, na sua elaboração, e perdura até hoje essa temática. E nós temos algumas subdivisões desse tema. Então, qual é as subdivisões? Existe os trinitarianos, existe os unicistas e os unitaristas. E todos eles debatem entre si sobre uma questão: a Trindade é ou não é bíblica? A Trindade é uma doutrina pagã? Ela é bíblica? O que ela é? Ela existe? Ela tem fundamentos bíblicos ou ela não tem fundamentos bíblicos? Então hoje nós estamos aqui com um homem de Deus, especialista na palavra, dirigente de congregação, ele é coordenador de setor, do setor 9, não é isso? Setor 7, pronto. E ele vai se apresentar, então ele vai se apresentar, vai falar o nome dele, ele vai dizer onde ele mora, o RG, o CPF, o número da conta. Por favor, pastor, se apresente para os nossos irmãos aqui. Muito bem. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, aqueles que estão aí a nos ouvir. Meu nome é Daniel Gomes, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus de Messejana, ligada à CONADEC, e supervisiono uma congregação no campo, lá no Guajiru, e coordeno um setor, o setor 7. E quando é o período das cruzadas, nas Confeped, a gente coordena a área D, que corresponde, são três setores, que estão 18 congregações. E no mais, nós somos servos de Deus e cremos que vamos morar no céu um dia. Glória a Jesus, em nome de Jesus. Estamos batalhando para isso, Aqui do meu lado direito, no seu à esquerdo, ninguém nada mais, nada menos. Apresente aí, pastor. Porventura, que tiver alguém que não assistiu nossas lives, nosso programa ainda, e porventura seja a primeira vez, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor e peço já que os irmãos que estão nos assistindo, que vá divulgando, compartilhando. E para quem não me conhece, eu acho que todo mundo já me conhece. Se tiver um ou dois aí, Mas quem sabe. Eu sou o presbítero Odaí. Hoje eu dirijo essa congregação aqui do Parque Iracema, do campo de Messejana. Temos o nosso pastor Moacir Paula de Souza, pastor presidente do campo. E estamos aqui servindo a Deus. E hoje eu já quero aqui agradecer a Deus pela presença do meu amigo, um amigo particular, o evangelista Daniel Gomes. Eu tenho muito carinho pela pessoa do evangelista Daniel, pelo homem de Deus que ele é, sua família, sua esposa, a irmã Rose, e pelo ministério de vocês. Eu tive o privilégio, a alegria de congregar numa congregação como obreiro, o senhor sendo meu dirigente, meu pastor local. E eu tenho dito para muita gente, evangelista Daniel, que aquele ano que o senhor passou naquela igreja, dirigiu a igreja para mim. Porque dali foi aonde Deus começou a trabalhar na minha vida ministerial. Foi aonde eu comecei a conhecer os dirigentes de igreja, apresentado pelo senhor, pastor Moacir, nosso pastor presidente hoje. E daquela igreja eu saí para dirigir congregação. Já foi uma promessa, muitas vezes eu via Deus lhe usando nesta área, e eu estou muito feliz em receber o senhor aqui, juntamente com o Ebert, que está em frente desse trabalho, desse trabalho feito aos sábados, e que Deus possa, nessa noite, nos abençoar com uma palavra que venha fazer nós crescer no conhecimento para a honra e a glória do Senhor. Bem, vamos aqui continuar. Primeiramente, que eu quero deixar aqui o meu prazer estar dividindo esse púlpito com o senhor. Obrigado. Já ouvi várias vezes falar que o senhor é um homem muito inteligente na palavra. Mas isso é muita bondade
né? O presbítero Adair, isso é bondade dele. É bondade dele. Glória a Jesus, né? Meus amados irmãos, você que está aqui no Facebook, está nos ouvindo, você pode participar. Eu quero a sua participação. Como assim? Eu quero que você deixe a sua opinião. Primeiramente, o que é Trindade? O que é para você o que é Trindade? Você concorda que existe a Trindade? Você pode falar, não, Herbert, eu não concordo que existe Trindade na Bíblia. Eu discordo completamente. Você deixa a sua opinião, concordando ou não, acreditando ou não. Fale conosco, participe. Compartilhe dessa live, compartilhe esse programa. Porque esse programa, no caso aqui, eu sou uma cobaia, que eu tenho coragem de perguntar, porque muitos tinham vontade de perguntar. A gente estava conversando aqui antes do início, né, pastor? E a gente aqui é uma cobaia. Por favor, não fique com raiva de mim. Pastor Daniel Gomes, evangelista Daniel Gomes. Vou começar logo com o senhor. Para o senhor, o que é Trindade? Muito bem. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que o que é inexplicável não se explica. Né? Houve uma necessidade de se estabelecer por convenção o credo trinitário. Certo. Só que essa palavra na Bíblia você não vai encontrar. Só que vários textos na Bíblia vão falar que Deus ele é um Deus social. Ele é um Deus plural e ao mesmo tempo singular. Então, para mim, a Trindade é o governo perfeito. É o governo perfeito. O governo do universo, o governo perfeito. Certo. Meu pastor, você pediu para mim focar mais no varão aqui, mas eu quero ouvir só a sua palavra nesse de início. Para o senhor, na sua humilde palavra, o que é Trindade para o senhor? Não, eu vejo da forma como o irmão Daniel já explicou, né? Nós, assembleanos, temos isso e a gente tem que ver esse tipo de assunto como a gente crê, né? Nós fomos ensinados, né, irmão Daniel? E passamos a crer, porque a partir do crer que você vai ver, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, eu creio nisso, e eu não vejo e nem procuro estudar outra coisa que possa ser. Não, eu creio desta forma, vou permanecer crendo dessa forma. Agora é muito bom a gente escutar, ver outras divergências de entendimento, para ver aonde chega, mas eu creio assim, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na hora que você está falando com Jesus, está falando com Deus. Na hora que você fala com o Espírito Santo, está falando com Jesus também. Na hora que você está falando com Jesus, eu creio dessa forma, irmão Everton. Tá certo. Antes de eu entrar aqui mais uma vez com o pastor Daniel Gomes, eu quero deixar aqui um abraço para o irmão Jorge Silva, entrando na mão da paz do Senhor, a todos os irmãos aqui do Parque Iracema. Rosemary Diolindo Ferro Gomes, a paz do Senhor, Jesus a todos. Pronto, tá certo. A esposa do varão aqui, está aqui conosco hoje. Deixa eu ver mais, tem mais gente aqui. Tem o irmão Marcos, lá da Assembleia de Deus do Parque Santo Antônio, foi a minha antiga congregação lá. Marcos Araújo, irmão Ademir, lá da igreja Ministério, acho que é Fortaleza, lá do Monte Rei, onde era o nosso pastor Neto, né, que morreu, né, faleceu por Covid-19, pronto, ele era pastor lá. Irmão Ademir, há muitos anos lá no Monte Rei. Ele está dizendo aqui, pastor, eu creio sim na Santíssima Trindade. O irmão Ivani também acabou de entrar, dizendo, eita glória, glória a Jesus. Nós vamos discorrer aqui. Pastor Daniel Gomes, nós sabemos que existe algumas correntes que divergem sobre o pensamento da Trindade. E a gente sabe que eu acho que dentro do cristianismo, se ela não for a maior, é uma das maiores doutrinas combatidas ou debatidas por essas divergências. Eu acho que se tiver igual é a deidade de Jesus, e essa é a Trindade, né? Que divergem, que disse que a Trindade na Bíblia ela não existe. E eles vão pôr original grego e tal, aquele negócio todo. Falam que a Trindade ela não existe, que é uma invenção humana, como a gente já conversou um pouco antes, do Concílio de Nicéia, de Trento, e que fala que foi Constantino
que relacionou essa ideologia, essa posição da igreja cristã para agregar juntamente com o paganismo da época de Roma, né? Eu já cheguei a ver, já debati também sobre isso também algumas vezes, que falam que a Trindade é tão atacada na questão que fala que veio da Babilônia, essa cultura dos 3 deuses da Babilônia, os 3 deuses principais do Egito, os 3 deuses arcadianos, né, dos assírios. O que o senhor tem a dizer? Existe base fundamental na Bíblia para nós crermos que a Trindade ela é bíblica? Bom, em primeiro lugar, é que a Trindade ela é bíblica. O que não existe na Bíblia é a palavra Trindade. É um termo teológico, né? Certo? Então, vamos por parte. Por exemplo, já no primeiro versículo da Bíblia, a palavra Elohim é um plural. Para a palavra Deus no genérico. Eloá, né? Então, já diz, no princípio criou Deus, esse Deus está na forma plural. Então, já é uma demonstração de que Deus é plural. É uma unidade composta, mas é plural. Então, como essa parte aqui eu vou responder perguntando, depois eu concluo. Uma pergunta, fica à vontade, um pouco retórica, né? Tá certo. Quem é Deus no Antigo Testamento e quem é Deus no Novo Testamento? Você lê o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, e Deus lá é o Criador. Ele se revelou a Moisés, é a primeira vez que aparecia a palavra Yahvé na Bíblia, né, no Antigo Testamento. E ele disse para Moisés: eu sou o que sou. O Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onipresente, o Onisciente. Para Isaías, ele disse que além de mim não existe outro. Para Ezequiel também, ele fala: além de mim não existe outro. Então, quando Jonas é abordado na questão da tempestade, as pessoas perguntam: que Deus é o teu, que nação é tua, que povo tu pertence? E ele diz: eu sou hebreu, sirvo ao Deus do céu que criou a terra, o céu e o mar. Ele diz isso. Então, o Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, é o Deus criador, é o Deus imutável, é o que além dele não existe outro. Certo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, começamos a ler o Novo Testamento, quem é Deus no Novo Testamento? Você começa a ler Mateus, aí o anjo vai se apresentar a Maria. Quem é Deus no Novo Testamento? Jesus. Deus no Novo Testamento é o Pai de Jesus. É o Pai de Jesus? A virtude do Altíssimo te cobrirá, e de ti nascerá um que será chamado Emanuel, né? Então, é mais ou menos por aí, vai dizer. Então, ali nós já vamos encontrar a revelação da Trindade. O Pai, o Espírito Santo, introduzindo no útero de Maria Cristo, e o próprio Cristo que foi introduzido. Então, por tabela, por compreensão, por entendimento, ali já mostra, já há uma revelação de que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que isso não era de uma compreensão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então, essa questão, você falou a outra questão, Deus, eu sou o que sou, é o Deus substancial, é o Deus essência. E ele, como essência, ele é imutável. Eles são incomensuravelmente inseparáveis. O Deus que não muda é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a essência. É a substância. Eu entendo que é por esse motivo que Deus não se apresentou a Moisés. Como Moisés iria compreender este ser trino? Como ele compreenderia?
Como será esse ser trino? É incompreensível ao olhar humano. Eu creio que é. Então Deus, no Antigo Testamento, ele vem se revelando. Né? Moisés começa a revelar, Deus começa a falar para Moisés, para ir revelando ele ao mundo através da sua palavra. Aí vai sendo escrito quem é Deus. E por alguns momentos os profetas estão profetizando, aí estão falando do Filho de Deus. Né? Estão falando. De repente o profeta Joel está profetizando e está falando do Espírito Santo. Já é o capítulo 2, né? Já no capítulo 2, né? Já é o capítulo 2. Isaías já diz que a virgem vai conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai. Né? O governo está sobre seus ombros. Você lendo Isaías, você sente o profeta tendo contato com a igreja. Então, Deus vai revelando, só que é incompreensível isso. Está entendendo? Então, ele vai e termina o Antigo Testamento, quando chega no Novo Testamento, diz Hebreus, que antes ele falou pelos profetas, mas agora ele está falando através do Filho. Então, Deus está revelando o Filho. E o Filho diz que testemunha na verdade, porque ele veio de lá. Está entendendo? Isso, meu testemunho é verdadeiro. Eu e o Pai, nós somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então está sendo revelado essa questão no Novo Testamento, que existe a Trindade. Aí quando Jesus vai aconselhar o discípulo na semana da paixão, no capítulo de número 14 do Evangelho de João, antes ele já tem falado, mas ele vai dizer: se eu não for, o Consolador não virá. Eu não vos deixarei, porque eu irei e enviarei outro Consolador. E ele vos ensinará toda a verdade. Esse Consolador que procede do Pai. Está entendendo? Então, fica claro. Agora, eu vou continuar, porque você foi lá para a história, né? Pode falar, fica à vontade. Estou falando aqui na questão bíblica. Certo. Quando a gente chega na história, os discípulos de Jesus, Certo. que foi a igreja primitiva, eles já acreditavam no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Só que não tinha uma doutrina sistemática sobre isso. Eles criam, mas não sabiam nem como explicar. Então, eles falavam, tanto é que a bênção que Paulo impetrou sobre a igreja foi que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Ele vai falar de uma trindade. E quando Jesus vai dar a fórmula batismal, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? 3. E eles creem nisso. Aí vai chegar a igreja patrística, né, que vai dar prosseguimento à igreja apostólica. E eles também acreditaram da mesma forma. Só que, logo após, vai entrar a filosofia grega e vai questionar a pessoa de Cristo. Porque se você estiver em qualquer lugar, ou eu, ou qualquer pessoa, e falar de Deus, não tem problema nenhum. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é isso. Não tem problema nenhum. O problema, se você falar de Espírito Santo, não tem problema. As pessoas colocam lá a pombinha, aquela tipo uma mandalazinha na parede. Certo. O Espírito, né? Espírito Santo lá, não tem problema. Mas se você falar de Jesus, aí você começa a encontrar problema. Por que você começa a encontrar problema quando fala de Jesus? Porque Jesus é o Salvador. Quem salva é Jesus. Deus, pela sua misericórdia, Ele nos enviou o Salvador, certo? Muito bem. Então, começaram a questionar a doutrina do Logos, que até o apóstolo João, que escreveu no ano 90, 95, ele já vai, o Evangelho de João já é uma defesa da divindade de Cristo. Por quê? Porque eles diziam que o princípio foi um Logos, aí ele diz que o Logos era Deus. Caiu um Logos, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele conduziu aqui o caminho dele, e findou colocando Jesus lá no trono, como de fato ele está, né? Com certeza. Pronto. Aí, já no final do segundo século, mais baixo. Muito bem. Já no final do segundo século, começa a surgir
os questionamentos a respeito da pessoa de Cristo. E aí, meus irmãos, aí o negócio A questão foi até da deidade de Cristo, né? da deidade. A deidade. Porque tudo isso, a questionamento todinho, não era a trindade, era se Cristo era homem ou era Deus. Se era divino, Né? qual era a parte dele, né? Pois é, porque para alguns, a gente não vai citar nomes aqui porque é muito complicado. A gente de repente erra os nomes aqui e o cara liga de lá para cá. A sua mensagem, era fulano, aí a gente fica todo perdido aqui, né? E uma certa vez eu estava dando uma aula e no meio da aula eu estava falando sobre um assunto Trocou o nome. histórico e de repente o aluno lá com o dedo dentro da Bíblia se levantou e disse assim: professor, e quantos tinham na orquestra de Davi? Eu lá sabia, irmão, quantos tinham, eu lá me lembrar naquela hora. Aí eu disse: não sei não, irmão. Ele disse: diga aí quantos era. Era 4.000. Eu disse: pronto, irmão. Era 4.000. Ele, 4.000 na orquestra de Davi. tinha 4.000 pessoas na orquestra. Eu nunca me esqueci mais, que tinha 4.000, né? Eu não sabia. Pois é, aí tem você pesquisar, você vai ver lá. Então, tem umas pessoas que eles querem pegar a gente. Então, não ia recitar nomes aqui, mas surge o problema da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo. E aí eles começam a tratar e alguém vai dizer que Jesus, na realidade, ele não era gerado, ele teria sido criado, e ele teria sido criado ou na eternidade, ou no tempo, mas antes da humanidade. Eu sei, no paradoxo de tempo. Pronto. Então, Jesus seria mais do que os homens, mas menos do que Deus. Menos do que Deus, igualável aos anjos. Mais ou menos. Talvez um pouquinho maior do que os anjos. Porque Né? tem uma, se não me engano, tem uma tese. Os 11 aí, né? Tem uma tese que eles falaram que Jesus era irmão de Satanás. Ou no caso, que Jesus era irmão de Lúcifer. Nós Né? temos hoje em ação uma seita. Eu sei qual é. Que tem um livro Exatamente. que eu li. Que eu ele digo se- que eu quase que me converto a Satanás, porque o negócio Ele se iguala a Jesus, né? Ele se iguala a inclusive Jesus. da pena dele, né? Porque É, ele era um eu menino sei. bonzinho e tudo. né? Era. Aquela Tem que questão. pedir por favor para o diabo, né? Exatamente. Meu pastor, Sim. vamos aqui por etapa aqui que a gente tem que... É porque você tem uma pergunta muito longa. Me perdoe. Dentro dessa que o senhor falou uma coisa muito interessante que eu já vi temáticas de debates, e eu já vi pessoas falando para mim na questão do batismo de Jesus, aquele batismo que existe lá, acho que é Marcos ou é Mateus que fala sobre Mateus que fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro de Marcos, né? Dentro desse texto aí, eles vão alegar primeiro que eles vão alegar que aquela passagem ela é uma linguagem que não está nos originais. A primeira coisa que eles vão falar, né? Que aquela passagem ali, primeiro, e a segunda coisa, que como é que se pode batizar em nome de algo que não é pessoa? Porque em Atos vai dizer batizar em nome de Jesus, né? Sim. Porque batiza em nome de Jesus. Mas eles vão alegar que como é que se pode batizar? Porque pai não é nome pessoal. Filho também não é nome pessoal. E o Espírito também não é nome pessoal. Como é que vai se batizar em nomes nomes neutros, se não existe um batismo em nome neutro, só em nome pessoal? Só que quando se começa a ler a Bíblia e começa a pesquisar, a gente vai encontrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Porque o que é que caracteriza uma pessoa? Me explique em nome de Jesus. O que é que caracteriza uma pessoa? Né? Então, o que caracteriza uma pessoa não é um corpo. O nosso corpo, ele é apenas o evólucro, né? O envelope da nossa alma. Do conteúdo da alma, né? Do conteúdo. Então, o que caracteriza uma pessoa são os seus sentimentos, Os seus atributos, no caso, a né? sua vontade, os atributos de uma pessoa são sentimento, vontade, né? Emoção, são essas coisas aí. E aí, quando você vai ler na Bíblia, você vai encontrando que o Espírito Santo ele tinha emoção, ele tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes, é uma pessoa. O Espírito Santo, quando a Safira de Ananias foi falar com Pedro, que ela concordou com a mentira do marido, ele disse: vocês não estão mentindo a homem, Mentindo a Deus, né? vocês estão mentindo a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Né? O Espírito Santo é Deus. Então, a gente for procurar analisar direitinho, eles são pessoal, sim, eles são pessoas, sim. Eles são pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa,
E o Pai é uma pessoa, porque a gente chama ele de ele, de tu. A questão que eu vi, que eu já estive num debate desse mesmo, sabe? A questão é porque eles falam o seguinte, é como pegar assim, não, batizar em nome do pastor. O pastor, ele não é uma figura pessoal, ele é um nome impessoal, ele é uma figuração. Porque batizar em nome do Aldair, ele já é uma pessoa, né? Sim. Então, quando se fala o nome de pai, filho, ele não está dando a direção. Ele está dando vamos dizer assim, algo na terminologia neutra. Então, como é que você poderia batizar alguém numa forma neutra? Então, eles chegam muito nisso, é uma coisa impessoal. E Sim. dentro, eu acho que o senhor está me entendendo? Estou começando a entender. O senhor deu para entender a pergunta? Eu estou começando a entender, continue. Dentro da terminologia, eles usam o quê? Que ou existe só Deus, ou existe só Jesus, que no caso, se fala que é só Jesus, é unitarista. Sim. Se for só Deus, é unicista. Que o Espírito Santo é uma força relativa de Deus. Vou botar aqui a forma do TJ. Sim. É uma força atrativa, né? Como poderia se batizar no nome de uma força atrativa? É porque, na realidade, se Jesus dissesse assim, batiza em nome da Trindade, Não existia. aí como era que ia se compreender? Mas ele está dizendo aí, batiza em nome de Deus. Quem é Deus? Elohim, o Pai. O Filho e o Espírito Santo. Deus é. Eu compreendo a Trindade, a gente precisa entender assim, ó. O que é Trindade? Então, para mim, Trindade é Deus é, 2 pontos. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho que compreender assim. Se eu não compreender assim, eu não vou ter dentro da minha razão essa compreensão. Deus é. E por que o Pai é Deus? Porque Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas eles fazem parte de uma mesma substância, de uma mesma essência, onde um não existe sem o outro. Então, se Jesus dissesse, batiza em nome da Trindade, e aí, como é que ia ser assim? Batiza em nome de Deus, do Deus conhecido no Antigo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era isso que ele estava dizendo. Eu também entendo assim, em relação ao Pode falar, que pastor. vocês estão falando. Porém, a explicação que o senhor deu deixou muito claro que dentro do sentido espiritual, que é o que nós entendemos, isso que nós estamos conversando, houve ou há ainda, está acontecendo um exercício de Deus. Nesse exercício de Deus, ele, o próprio Deus, trabalhou no Antigo Testamento. Jesus, no mesmo exercício de Deus, trabalhou no Novo Testamento. E quando ele deixou de trabalhar, fisicamente falando, ensinando, que ele sobe, ele deixa o Espírito Santo no mesmo exercício. Agora, escute só aqui uma coisa, né? No livro de Atos dos Apóstolos é que eles batizaram em nome de Jesus. Isso. Pronto. Mas, qual é a palavra que tem mais poder, que ela tem mais força? É a palavra de Deus ou a palavra de um discípulo? Rapaz, eu creio que é a palavra de Jesus. Pronto. Então, quando os discípulos dizem assim, batizaram em nome de Jesus, assim, com a autorização de Jesus, mas eles usaram a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tenha dúvida disso. Porque eles foram, em nome de Jesus, que eles foram autorizados por Jesus. Foi Jesus que me autorizou a batizar. Mas eles jamais teriam deixado essa fórmula de lado, porque, desculpa, irmão, porque se eles tivessem deixado, ela não existiria hoje. Por quê? Porque nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Mas aí fica o seguinte, Sim. se Jesus, quem foi que falou em nome de batismo de Jesus, foi Paulo, não foi isso? Sim. Foi Paulo? Foi Lucas escrevendo. Foi Lucas escrevendo, né? pronto, foi Paulo, né? Lucas escrevendo. Ele teria que ter algum tipo de fundamentação para falar isso. Ele não poderia colocar nessa passagem, inclusive uma passagem ortodoxa, né? Que a igreja levou ao pé da letra até os meados do século X, é que somente batizou em nome de Jesus. Isso
Jesus já tinha falado isso no livro de Marcos, 40 anos depois da sua palavra, foi escrito no livro de Marcos, que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estaria sendo uma equivocação, não a menção do Pai e nem do Espírito Santo, somente o nome de Jesus? Não, eles ali só informaram que estavam batizando por autorização de Jesus. Se for para a questão hermenêutica, exegética, eles estavam só dizendo que estavam batizando com autorização. Não era por eles mesmos que estavam batizando. Porque João... Estavam otorgando, no caso. João batizava por ele mesmo. É O batismo do arrependimento. É tanto que o batismo era conhecido como o batismo de João. De João. João batizava por ele mesmo. Tá certo. Você está entendendo? Mas os discípulos não batizavam por eles mesmos. Eles batizavam com a autorização de Jesus. É a mesma coisa do discurso que Pedro fez quando ele foi preso e foi solto no outro dia. E ele vai dizer, vocês mataram Cristo. Aí ele vai fazer todo o discurso dizendo que Cristo era Deus. E que Deus ressuscitou ele. Está entendendo? Então ele diz assim, nós estamos, o que vocês viram acontecer ali na porta do templo, não fomos nós que fizemos, não. Foi Jesus que fez. Está entendendo? Então, era no nome de Jesus. Aí eles disseram, então vocês vão, não falem mais no nome desse Jesus. E ele disse, mas o que é obedecer homem ou a Deus? Chamou Jesus de Deus. Pronto. Então, o nome de Jesus é porque eles não batizavam no nome deles mesmos. Eles não estavam formando uma religião particular. Eles estavam dando continuidade ao que Jesus começou. Está entendendo? Aí quando a pessoa faz confusão nisso aí, porque aí faz parte de uma mente, que tem muitos, se tiver muito crente que faça isso, esse crente ele não está orientado pela mente divina. Porque o Cristo, para você ter uma ideia, existe 25 mil pergaminhos da Bíblia. 25 mil. 25 mil. Existe 5 mil pergaminhos dos filósofos. Mas qual é o que é verdadeiro? Eles não questionam, os do filósofo grego. Mas o da Bíblia é tudo questionado. Por que é questionado? Porque fala na salvação da humanidade. Você está entendendo? Então, tudo que fizeram e que vão tentar fazer, não é uma mente divina que está por trás disso, é tentando denegrir a imagem de Cristo. Pronto. Eu acho que nunca se viu um livro tão atacado como um livro sagrado, que é a Bíblia, né? Desde os seus primórdios, não conheço nenhum livro. Não conheço nenhum livro em toda a história que seja mais atacado e o mais comprovado do que a palavra, né? Sim. Tem gente que estuda somente para atacar. Sim. Esses são mais crentes do que a gente, porque ele consegue achar erro onde não tem. Não tem, né? Exatamente. Pastor, agora eu vou dar uma coxada a mais, tá bom? Não fico com raiva de mim. Você já me apertou muito, já, mas o senhor quer uma água? Quer uma água? Não, quero não. Vai buscar aí, tá bom? Tá bem. O argumento dele, pastor, eu não sei se o senhor já viu, com certeza o senhor deve ter visto, são conhecedores da palavra de Deus, é que entre os documentos originais, os pergaminhos, os códex, não existe mais os originais dos originais, existem cópias dos originais. Sim. Então são códex, né? Que existe, por exemplo, o códex de Roma, o do Vaticano, o códex de Jerusalém, o códex assírio e por aí vai. Dentro desses códex, só existe só dois, como eu falei com o senhor, que vai falar entre essa passagem de Marcos, sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outro, da passagem da mulher adúltera, que essa é uma passagem tão controversa quanto alguns, né? Que vai ter a passagem do anjo descendo no tanque, né? Sim. Pronto. E vai ter a passagem, essa que é uma das passagens mais atacadas pelos unicistas e mais ferrenha, que é 1 João, capítulo 5 e verso... Pastor, o senhor pode abrir para nós, fazer uma leitura? Por favor. 1 João, no capítulo 5, verso de 6 a 8. O interessante é que só dentro desses... primeira carta, perdão. Interessante é que dentro desses milhares de pergaminhos, milhares de pergaminhos que existem, somente 2 pergaminhos, que se eu não estiver enganado, o nome é muito esquisito, eu estava dando... 1 João 5,
Deixa eu dar uma olhada como é que é o nome do trem aqui, pastor, que eu me esqueci. O nome é difícil de falar. Se eu não achar, também está aqui. E só existe dois, que é o código de Dublin, e esse nome aqui, que eu vou tentar falar, não sei se é o certo, é Weisenburgensis. Somente eles dois que tem essa passagem. Lê aí, pastor Plana, por favor. Versículo de 6 a 8. De 1 João 5, 6 a 8. 1 de João, né? 5, Isso. 6 a 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu filho testificou. Amém. Só até aqui, só até 8 mesmo. O interessante, pastor evangelista Daniel Gomes, é que nos outros, inclusive a NVI, eu acho que a Almeida atualizada, se eu não estiver enganado. Coloca Entre parênteses, entre colchetes. E tem alguns que não vai nem mencionar, porque aqui é um texto dos Receptos, né? Como é o Hanan, que é uma carta muito debatida, porque falam que é um acréscimo católico do cristianismo da época medieval, porque eles falam que eles acrescentaram. Então eles vão bater muito aqui em cima deste versículo e dessa história. Mas aí tem uma questão aí. Nos esclarece em nome de Jesus. Quando foi que passou a haver 2 igrejas? 2 igrejas como a católica, a E a ortodoxa e a... Não, em isso foi no ano 1500. 1000. Aí no 1500 aí tem católicos e protestantes. Isso, né? 1500. 1500, certo? Então ninguém pode tratar o cristianismo da era medieval como outra igreja. Embora ela tivesse afastada da verdade, estivesse vivendo o período das trevas, Sim. se for por isso, nós não podemos crer no credo de Nicéia, né? Uhum. No credo atanasiano, Certo. porque foi um credo que foi promulgado no período da igreja, que era uma igreja única. Inclusive, ainda não tinha nem o primeiro Papa, que o primeiro Papa foi em 500, né? Foi. 500, né? Que foi antes. Mas é a mesma igreja. Então, diz assim, da igreja católica, aí a gente já vai... teria que se esquecer de toda a Bíblia e ter feito uma Bíblia depois do protestantismo, porque ela vem sendo guardada pelo catolicismo. Quem guardou a Bíblia, embora tenha sido dentro de monastério e por onde quer que tenha sido guardada, ela veio sendo guardada, foi através da igreja que hoje se chama Igreja Católica, mas que Isso. antes era a igreja cristã. Isso. Então, só essa questão aí, se a gente fosse, mesmo os manuscritos que foram usados para fazer a tradução para as demais línguas, foram manuscritos que tinham sido guardados pela igreja. E qual era a igreja? Igreja católica. Sim, e aí como é que eu vou usar um argumento desse? Pronto, é por isso que eles falam que dentro desses conceitos, fala que a questão da trindade é um acréscimo católico do paganismo para o cristianismo. Pronto. Do conceito. É tanto que eles falam que essas passagens que eu citei agora para o senhor são acréscimo teológico católico do paganismo do catolicismo. Então eles falam que eles batem muito ferrenhamente sobre isso. Na realidade, o credo atanasiano, ele pode ser questionado. Só que alguém tem que achar algo melhor para colocar no lugar. E por que foi criado esse credo? Por causa exatamente dos embates sobre a pessoa de Cristo. Eu acho que Marciano bateu muito em cima Sim, disso. Marciano, Ário. É verdade. Ário machucou Está entendendo? demais. Eu coloquei uns nomezinhos aqui. Teodoto, tá certo? De Bizâncio.
Paulo Somásata, de Somásata, né? Foram homens. Noeto, Sabélio, que o Sabélio foi o que criou a fórmula modal, que Deus, na realidade, assim como o homem nasce criança e tem irmãos e se torna pai, foi assim que Deus se revelou. Deus não é trino, ele apenas se revelou de forma diferente. Ele se revelou como Deus no Antigo Testamento, como Cristo, até a ressurreição de Cristo, depois como Espírito Santo na nossa era. Então, eles para combater isso foi de 190 a 322. Essa questão todinha aí. E foi questão filosófica. E deu questão de morte, né? Pronto. Então, para combater isso, foi feito o próprio Constantino foi que convocou o credo de Constantinopla, né? Isso, colocou o sínodo, né, no caso, né? É. Ele vai convocar para resolver essa questão e vamos ter que resolver aqui. E o interessante é que, vejam só, né? A fé cristã é essa, eu vou usar o nome cristão. Tá ok. Né? Que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Sem confundir as pessoas, nem dividir a substância. A distinção entre as pessoas é ressaltado, pois uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Espírito Santo. Igualmente, e a unidade da essência divina, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. A glória é igual, a majestade é coeterna. Todas as três pessoas participam da essência divina e suas qualidades incriadas, incomensuráveis e eternas. E ainda assim, não são três seres incriados. E prossegue. Então, eles criaram, formalizaram uma doutrina, foi aprovado, e a partir daí, quem não concordasse com isso aqui, era expurgado da igreja. Para que ele fez isso? Para criar um caminho, porque tinha vários caminhos. Está entendendo? Tinha vários caminhos. Tudo isso para tentar tirar a deidade de Cristo. Tirar a deidade do Espírito Santo. Então, tirando a deidade de Cristo, o sacrifício de cada não teria nenhum valor. Porque ele era homem comum. O senhor quer falar alguma coisa, pastor? Você está entendendo? Estou entendendo. Então, esse credo, ele foi criado, talvez ele não seja perfeito, mas como explicar Deus? Não se explica. Não existe explicação. Como explicar nada. a Trindade? Mas na Bíblia tem vários versículos que falam sobre essa relação das três pessoas da Trindade. Das três pessoas divinas numa unidade. Eu e o Pai somos um. É uma unidade composta, né, pastor? Sim, é uma unidade composta. E você vê um valor unitário único e Sim. tem um valor unitário composto. Isso é matéria até de quarta série, não é isso? Sim. Acho que é matéria que você não tiver enganado, que eu fui tão ruim no colégio, mas ainda bem que Deus me formou. Ele é uma unidade composta. Unidade composta. É um plural. Pronto. Meus irmãos, você que está nos acompanhando aí do outro lado, você está vendo que hoje o debate aqui o nível está na tela. Então, você manda a sua opinião. Fala pra gente, meu irmão, eu não estou concordando do nada com vocês, né? Você pode também falar para nós, irmão, eu concordo plenamente, isso é bom. Isso é bom. Meu irmão, eu tenho minhas dúvidas, manda a sua dúvida aqui, eu pergunto aqui o pastor. Eu não sei de nada, eu estou aqui todo Milton. Eu passo a bola para um, passo a bola. Eu sou aqui aquele meio de campo, eu só faço distribuir o passe. Nosso irmão Felipe que está achando bom. Eu sou aquele meio de campo, pastor, só distribuo os passes. Deixa o atacante na cara do gol para fazer o gol. Então, irmão, vocês perguntam, tira suas dúvidas, né? O irmão Wagner Lopes acabou de entrar também, da igreja Batista El Betel, lá do Balão do Mudubim, nosso pastor Valtinho, um homem de Deus, né? Meu irmão, essa trindade, dentro dessa temática que é tão complexa no nosso pensamento, porque nós usamos tão pouco nosso cérebro,
Eu acho que nós não usamos, segundo a ciência, não usamos nem dois terços do nosso cérebro, não é isso? Rapaz, segundo, provavelmente a gente deva usar 10%, mas 10%, os né? que usam 10% são inteligentíssimos, né? Como é que chama? São autistas, né? Aqueles que estão, né? São hiperinteligentes. E dentro dessa temática, como a gente pode, ou tentar, não sei, vamos tentar aqui, explicar a pessoa do Espírito Santo dentro das suas ações na palavra? O senhor me entendeu a pergunta? Como explicar a pessoa dentro do Espírito Santo, dentro da palavra? Qual a ação dele? Ele é um ser ou ele é uma força ativa criada por Deus? Explica pra gente aí. Se você ler Atos dos Apóstolos, ele é Deus. Porque quando ele você mentiste ao Espírito Santo, e depois ele você mentiste a Deus. É capítulo 4, é? Na 5, capítulo 5. Capítulo 5, né? Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Okay. Pode falar. Quando vai tratar daquela questão de Ananias e Safira. Uhum. Então, quando Jesus ele diz que vai partir para o Pai, ele diz que vai enviar outro Consolador. João 14, né? João 14. Outro Consolador, que vos ensinará toda a verdade. Esse outro aí é Paracleto. É um semelhante, né? Paráclito, né? Da mesma essência, do mesmo teor. Como Jesus não é primogênito, como Jesus é unigênito, o Espírito Santo... Vamos lá, peraí, vamos aqui. Peraí. Jesus não é primogênito. Ele é unigênito. Ele é unigênito. Porque ele é o único filho do Pai. Pronto. E aquela passagem que fala que ele é o primogênito da criação. Toda a criação. Da criação, mas ele está se referindo à criação, né? Então, vamos lá. Jesus não, para começar, Jesus não foi criado. Ele foi gerado. Só um pouquinho para cá, que o microfone aqui, Tudo bem. sua voz é potente. Vamos lá. Agora eu fiquei interessado. Vamos me apertar, porque os irmãos aqui começou a mandar aqui pergunta aqui. Peraí, Jesus não é primogênito do Pai, não é isso? Jesus é primogênito da criação. Então ele é a criação do Pai? Olha, o texto sagrado diz que as coisas foram criadas por ele. Certo. E para ele. Para ele. E para a glória dele. Então não se pode entender que Jesus é criação. Mas porque, vamos explicar para o cidadão que está aqui do outro lado, meu pastor. Vamos ver, agora ficou aqui. bom, viu? Tá certo. Se eu crio algo, eu tenho um filho que nasceu primeiro, né? É o seu primogênito. Nasceu primogênito. Nasce outro, ele ainda continua sendo primogênito. Sim. No mesmo caso, a criação. Se eu crio alguma coisa e crio outra, ele ainda continua sendo a primeira criação da minha criação. Certo. Como colocar isso na cabeça daquela pessoa que eu tenho certeza absoluta, pastor Daniel, que tem gente aí do outro lado que já deu nó na cabeça quando lê essa passagem. Como conciliar essa passagem primogenitura da criação sem dizer que ele não é criação da primogenitura? Pois vamos lá. As pessoas, mesmo que não... Interessante. As pessoas que, mesmo que não professem uma fé cristã no Deus da Bíblia, certo. Eles, quando se veem a perreio, eles dizem: eu também sou filho de Deus. Uhum. Só que nós sabemos que o homem, ele não é filho de Deus. Certo. O homem é criatura de Deus. Ele se torna filho criado de Deus, né? por Deus. E o Deus que criou o homem é o Deus Trino. Desçamos e façamos o homem. Então nós não podemos associar Jesus como um criado, porque ele é criador. Certo. Tá vendo? Irmão, pega aí, ó. Tá entendendo? Pega aí, ó. Pega aí. Porque ele Como é que... Peraí, deixa eu... Segura aí, meu pastor, em nome de Jesus. Segura aí, irmão, ó. Eu nem faço isso, nem sou assim. Meu pastor sabe que eu sou bem centrado. Mas segura aí, olha aqui, eu peguei o entendimento do varão aqui. Como pode ele ser primogênito da criação se ele foi o criador do homem? Mas ele não poderia, pastor, ser a primogênito da criação, não apenas do homem, mas da criação em si, a terra, os anjos, em si, que foi criado antes dos anjos. Nós iríamos entrar no mesmo problema de Zenão, no mesmo problema diário, dos epicureus. Nesse mesmo problema aí, que ele foi criado ou na eternidade, ou antes da criação humana,
e que ele é menor do que Deus e maior do que Deus. Pronto. Nós iríamos entrar agora nesse mesmo processo aí. Talvez eles tenham se enrolado exatamente nessa questão aí. Pronto. Está entendendo? Aham. Então, Jesus Cristo, ele não é criado. Certo. O seu filho não é criado. Você tem filho? Tem, senhor. O seu filho não é criado. Ele é gerado, foi gerado por você. Certo. Ele foi gerado. Criar, eu crio uma pessoa que não é meu filho. Criar. Eu crio um quadro, uma obra de arte. Eu crio o projeto dessa igreja. Você está falando, no caso, de criação de projeto, não é isso? Sim, de criação. No caso, o meu filho, ele é uma geração. É uma geração. Ele é gerado. Inclusive, nós somos geração eleita, né? Ah, sim. É verdade. Entendeu? Primeira Nós somos né? geração eleita. Então, Jesus Cristo, ele é gerado. O unigênito da criação. O unigênito do Pai, quero dizer. Certo. O unigênito do Pai. Ou seja, não existe outro ser semelhante a Cristo. Certo. Porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E ele disse que quem conhece o Espírito do homem, quem conhece o Espírito do homem? Só Quem Deus. conhece o homem? O Espírito do homem. Quem conhece a Deus? O Espírito de Deus. É por isso que ele nos ensina toda a verdade. Então, esse Espírito procede do Pai e do Filho, porque ele é da divindade. Certo. Então, Jesus Cristo, ele é o unigênito de Deus. E as pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. Aí o homem não foi gerado. Ele não é filho de Deus. Ele é criatura. Ele é criatura de Deus. Ele faz parte da criação de Deus, muito embora ele seja a coroa da criação. Ele se torna filho de Deus quando é adoção. Ah, por adoção. Por adoção. Ele se torna filho de Deus por adoção. Então, quem é filho de Deus, está em João 1, 11 e 12, né? Todos aqueles que receberam dele o poder de serem feitos filhos de Filhos Deus. de Deus. Então, filho de Deus por adoção. Passamos a ter direito às heranças eternas, mas não porque Nós somos co-herdeiros. nós não dele. somos gerados por Deus, nós fomos criados por Deus. E Jesus é o único que foi gerado por Deus. Aí nós não podemos dizer que ele é criatura. Porque se ele for criatura, ele não foi criado junto com o homem, porque ele criou o homem. Então nós vamos cair no mesmo erro dos que foram condenados nos sínodos. O irmão botou assim: olha, tá muito massa. Tá bom. Mas você não sabe como é que estão me apertando. Botou aqui. Mas eu tenho que defender minha fé, né? Com certeza. Eu aqui sou neutro, irmão, viu? Eu sou neutro, tá bom? Já conversei com o pastor, eu sou neutro. Tem hora que eu vou apertar, mas eu sou neutro aqui, tá bom? Ele botou aqui assim: o que a Escritura Sagrada quis dizer em chamá-lo de primogênito? Ele mesmo disse, quando na revelação de João, que ele se encontrou lá naquela questão do livro, né? Que dos 7 selos, Certo. que não encontrava quem abrisse o livro, e apareceu um, como que tivesse morrido, mas estava vivo, e ele disse: eu sou o primeiro E o último? e o último. O alfa e o Agora, princípio e o fim. nós temos que entender é que os escritores bíblicos eram homens. Sim. Deus não ditou para eles. Sim. Deus mostrou de uma certa forma, não sei. E eles escreveram aquilo que ia sendo revelado. Mas eles escreviam na linguagem que eles conheciam, Sim. Na figura que eles entendiam. nas figuras que eles entendiam. E de uma forma que quem lesse, entendesse. O fato de Jesus se declarar como o primeiro, não quer dizer que ele foi criado. É porque ele é eterno. E quem está antes do eterno? Ninguém. Então ele é o primeiro. Mesmo que não tenha sido criado. Quem é que está antes dele? Deixa eu ver se eu entendi. Ele é chamado de primogênito Da criação. da criação, porque ele é o primeiro em eternidade e Não existe outro além dele. Primeiro do que ele. Porque ele é eterno. A nossa mente não alcança a eternidade. é porque na nossa mente, eu vou até raciocinar como o irmão que está do outro lado, pastor Ana. Vá, A gente entende o quê? Que primogênito é primeiro, por causa do quê? É o primeiro a ser criado, é o primeiro a ser gerado, é o primeiro em tudo. Sim. Né? O projeto a ser o primeiro elaborado. Sim. Então, na nossa mente, vai o quê? A gente vai usar tudo que é padrão terreno para poder entender. Não é isso? Isso. A gente não está usando aquele padrão que Deus é eterno, que tal e tal e tal.
Então, na nossa mente, a gente vai entrar aqui. Primeiro é isso, como eu falei para o senhor. Então, isso dá um nó nas nossas cabeças, nas nossas mentes, porque a gente nunca vai entender o que é primogênito. Eu acho que em Salmo 89, vai dizer que Davi é o primogênito dos reis. Só que Davi não é primogênito dos reis. Ele foi o segundo rei a ser colocado no trono. Mas por que ele é chamado de primogênito? Né? Por que ele é chamado de primogênito? Dos reis de Israel. Porque aí tem uma resposta, né? Tem uma resposta. Por que ele foi chamado? Porque ele é o primeiro rei a fazer o que Deus designava para ele. E está dentro do projeto de Deus, que Exatamente. lá em Jacó foi profetizado Porque que o reino seria de Judá. Exatamente. Ele era o rei eleito por Deus. Saul não foi eleito por Deus, foi eleito por a nação. Então ele não era, ele não pode ser primogênito de Deus. Porque, então, por exemplo, a Bíblia diz que deixa eu ver enganar, não sei se é Moisés ou é Abraão, eu me esqueci agora. Que fala que ele é o Israel é a primogenitura de Deus. Mas Israel não é a primeira nação a existir. Já existia várias, os cananeus já existiam primeiro. Deixa eu falar aqui num negócio aqui que vai mexer com todo mundo de novo. Foram os eleitos. Fale, homem. Os eleitos, né? Fala, homem. Foram os eleitos. Foram eleitos. Por Deus. Por Deus. Que poderia ser qualquer outra nação. Qualquer outra. Tinha que ser uma. Pronto. Então, isso dá um nó na nossa cabeça, mas quando nós olhar para a eternidade. Para a eternidade, com a palavra, com afinco nela, a gente começa a esclarecer algumas coisas, não é isso? Preste atenção. Eu estou prestando atenção com força. Eu fico assim, sem saber o que fazer, quando eu estou em um determinado lugar, que um obreiro ora, e quando ele termina de orar, ele diz assim: eu te agradeço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sai aqui o som do microfone. Você já, Pronto, agora voltou. Isso. Você já ouviu alguém terminar de orar e dizer assim: eu te oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Já vi, já. Já viu? Já vi. Eu vou perguntar para você, eu queria que você me respondesse. Essa aqui, Homem, essa aqui não é retórica, não. Não me coloque, eu sou neutro. Se Deus, se a Trindade, se a divindade, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Certo? para quem eu estou, com quem eu estou falando, se eu estou pedindo autorização à Trindade para falar com ele? Peraí, deixa eu entender direito aqui. Eu estou orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Você faz uma oração pedindo tudo que você quer e depois você agradece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu agradeci. Você está agradecendo a quem? Alguém que existiu antes da Trindade? Não, pela oração que a gente está ensinando, eu estou agradecendo aos três. Não, em nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Quando Santo. eu digo em nome, eu estou falando com alguém, em nome de alguém. Eu lhe agradeço. Eu agradeço a você por estar aqui, em nome do presbítero aí que me convidou. Nesse caso, teria que ter outra Tinha entidade. que ter outra deidade. Eu não sei, me responda, em nome de Jesus. Pois é, não existe. Então essa oração é vã. É Não levando? tem sentido. Você falou com quem? Então, Jesus é primogênito porque não existe, na eternidade, não existe outra eternidade. Certo? Não existe outro ser além dele. Aí você pode entender dessa forma, que é uma forma de compreensão. O primeiro e o último. Não vai ter depois de mim outro também. Eu sou. Ele não ficou, nunca foi novo e nunca será velho. Ele é exatamente o que ele é. Então, isso é uma compreensão que tem que ter. Se a gente for partir para uma linguagem humana, para uma compreensão humana, nós não entendemos. Temos que entender por fé. Pronto. Eu acredito que talvez o nó tenha ficado maior na cabeça do povo. Eu sempre gosto de escutar o pastor Napoleão Falcão, né? Ele é muito profundo. É verdade. E ele disse uma frase, faz tempo que eu escutei essa frase dele, ele falando sobre a questão dos mortos, né? Aí ele disse: aquilo que eu não entendo por lógica, eu aceito por fé. Eu ouvi essa frase. E esse é exatamente o que o senhor falou, né? Tem que entender por Isso fé. Pela lógica humana, A nós não gente vamos tem compreender. que procurar ver essas questões. Vamos pela voltar fé. aqui rapidinho, que a gente daqui a pouco está encerrando esse programa, rapaz. Está tão bom. Até a gente de São Paulo, um Raimundo de São Paulo, lá da de Belenzinho, está nos acompanhando também. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus, tem muita gente, ó. Tem gente da Paraíba, pastor, acompanhando a gente, tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, deixa eu ver aqui, tem gente de Tocantins, Mato Grosso, se eu for passar aqui, meu irmão, tem gente de muito canto, certo?
Outra coisa que eles embatem muito, porque assim, falam que essa doutrina, no caso, quando fala que Jesus estava descendo o batismo, aí está Jesus nas águas, o Espírito Santo desce corpórea, e a voz do Senhor está falando com ele. Eles falam ali que o Espírito Santo é uma forma inanimada, né? Não existe. Fica a pergunta, com quem Jesus está falando ali? Não existe uma lógica. Eu estava conversando com um rapaz ontem, ele passou, o interessante, pastor, que ontem apareceu um unitarista, um unicista, e a gente conversando e tal, eu falei, agora me explica uma coisa, eu vou sair do entrevistador agora, certo? Me explica uma coisa, como é que se Deus é Jesus, e o Espírito Santo é Jesus, todos os três em um só, concordo contigo em tese, mas vamos pensar aqui, se o Pai não existe o Espírito Santo, se os três são um só, para que Jesus está descendo as águas, desce o Espírito Santo, não estou falando que o Espírito Santo é uma pomba, não é uma pomba, ali é uma forma corpórea, uma simbologia, pronto, e a voz de cima está falando com Jesus, Esse é meu filho amado. isso, quem tem o comprazo, que sentido faz, se ele é Deus e Deus é ele vai falar com ele mesmo? Mas ele falou para o povo. Pronto, e eu estou aqui nesse assunto, porque, e não foi só Jesus. Jesus sabe quem é Deus, que ele é Exatamente. Deus, que ele está com o Pai. E não foi só Jesus que ouviu a voz. Falou para o povo. O povo, Pedro vai falar que ouviu a voz. Nos evangélicos sinóticos vai falar que algumas pessoas ouviram a voz. Este é o meu filho amado em quem me Exatamente. João Batista que ouviu a voz. E Então, ele que viu. Exatamente. Em algumas vezes, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus vai orar, ele disse, Senhor, Pai, eu estou te orando, mas eu sei que tu me ouves. Porque não são três assim, pessoas? Por causa da multidão. Isso. Tá entendendo? Só que São não três faria pessoas sentido, porque na assim, divindade. Ali a divindade se revelou. isso, São três pessoas. Deixou mais claro. isso, assim. A divindade se revelou ali. Porque assim, o unitarista é aquele que é só Jesus. É só Jesus. Ah, Deus é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. A gente concorda em si, por quê? Ele perguntou, como é que você me explicaria a trindade? Porque existe uma explicação mais antiga, pastor, as três formas da água. Isso é uma explicação errônea. Não pode fazer isso. Não se pode. Teologicamente não se pode fazer isso. Por quê? Porque a água, mesmo que tenha três fases, pastor, são três coisas distintas que não se misturam. Gasosa, a líquida e a sólida. Não se misturam. Por mais que seja... Exatamente. Ou está num ou está no outro. Mas, como é que se explica a trindade? Para uma pessoa que está nos assistindo, eu vou dar um segredo para você. Como explicar? Primeiro, você me perguntou se eu tinha filho, né? Agora eu pergunto, você tem filho? Tem três filhos. Como o senhor saberia que os seus filhos são seus filhos? Rapaz, aí tem que fazer exame de DNA, né? Exame de DNA. Mas vamos lá. Pronto. Esse é o exame que o senhor saberia que eles são seus filhos. Sim. Mas tem que puxar o sangue de quem? Da mãe Do pai. e do pai, para saber que o seu filho é seu filho. Ué, mas o seu filho é uma pessoa fora de o senhor. Sim. Ele é uma pessoa independente. Como que ele vai ter algo do senhor se ele é uma pessoa independente? Porque ele foi gerado por mim. Tem a mesma essência. Assim é a trindade. O pai e a mãe e o filho. Mas tem a mesma essência do mesmo DNA. Só se conhece um filho, ou abandonado ou alguma coisa, com o pai, se saber o DNA dele. Assim é a trindade. Só conhecemos a trindade pelo DNA divino. Como assim? São três pessoas distintas, com o mesmo DNA, com a mesma essência. Essa é uma explicação teológica mais afinca. Está entendendo? Se fizesse o exame do sangue de Jesus, não ia encontrar DNA humano. Provavelmente não. De encontrar o DNA da mãe, agora do pai que era difícil. Do pai que ficaria difícil. Mas a gente tinha que ter alguns rapaz, objetos espirituais. É verdade. Meu irmão, tá aqui, uma pergunta aqui. Por que na hora do batismo, eu acho que foi essa pergunta, se fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no final da oração se fala assim fica em vão? Aqui já foi respondida essa pergunta, tá? Inclusive até o meu padrasto que fez. Já foi respondido essa pergunta. Agora sim, quando se fala em trindade,
nós vemos algumas coisas assim tão combatidas. Fala-se que o Espírito Santo é uma força ativa. Isso, o testemunho de Jeová falam que é uma força ativa. Os unicistas também falam a mesma coisa, que é uma força ativa. Como explicar esse contexto? Porque eu vou entrar aqui um pouquinho no grego, certo? Mas vou explicar. Essa palavra, o Espírito, topneuma, né? Pneuma. Topneuma. Esse top é um artigo indefinido. Ele é neutro. Topneuma. Ele é neutro. E vai ser lançado quando fala do Espírito Santo. Topneuma. Agios, né? O Espírito Santo. E eles falam que se é um artigo neutro, ele não pode ser uma pessoa. Como a gente começou a conversar bem antes, né? Mas se você for para os demais textos, olha, já me disseram que um texto isolado é pretexto para heresia. Com certeza. Então a gente tem que condensar e ver os demais textos para poder fazer análise. Porque se for pegar só um texto e querer, desprezando todos os outros, que vai mostrar que o Espírito Santo é Deus, aí você desprezar todos os outros e por causa de um, aí é complicado, né? No mínimo é complicado, é querer reforçar a barra. Você tem que ver o contexto geral. Não pode ir apenas para um texto. E o senhor, pastor? Eu vejo assim como o irmão Daniel está explicando. Na verdade, não é nem a gente ver, aí é a realidade, né? É muito interessante porque, assim, eu já tive... Eu perdi as contas, pastor. Quantos debates eu já tive, certo? Eu já fui chamado para debater com o ancião de Testemunho de Jeová, já debati com o ancião dos mormonismo, do adventismo. Aí eu falei, meu Deus, eu vou parar, porque toda vez a gente tinha um chamado. E eles sempre atacam muito a Trindade. Outra coisa, eles falam que Jesus é um Deus menor. É mais do que homem, mas menos do que Deus. Isso, que é um Deus menor. Mas isso aí é filosofia grega, né? Isso. Isso aí é filosofia grega. E tanto que eles vão pegar... Semideuses. Dos Isso. semideuses. Na Bíblia deles, eu até estava lendo hoje, na Bíblia deles, que é a tradição do Novo Mundo, né, a TNM, eles vão deixar no vácuo todas as passagens do Espírito Santo. Que é a pior tradução, né? É uma tradução feita para eles. Essa tradução é tão espúria que nem o mais besta dos teólogos aceita essa tradução. Feita para eles. Ninguém aceita essa tradução, só eles. Só que tem um porém. Eles pegaram uma tradução que foi até do rei Tiago, né? Sim. E misturaram com o deles lá. Mas eles pegaram algumas passagens que, inclusive, como eu falei no início, que tem somente aqueles 2 codas que existiam, algumas passagens, como de João, 1 João, e do batismo das águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da mulher adúltera. E eles falam que, ferrenhamente, que esses textos são acréscimos. Pastor, como é a organização hierárquica da Trindade? O senhor poderia me explicar? Não tem. Não tem. Não tem hierarquia. São a mesma coisa. Não existe o pai, o maior, o filho menor. Não. Eles são todos iguais. Coeterno. São coeternos. A graça é eterna. O poder é eterno. São iguais. São iguais. São iguais. E o senhor, pastor, sabe me dizer se eu concorda ou discorda? Eu concordo. O pastor eu concordo. Não, vai mas discordar. são iguais. Eles são iguais. Mas O pai é Deus. Porque é assim. A simbologia do triângulo equilátero, Certo. né? Onde num canto seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo. Se você tirar um canto do triângulo, não é mais triângulo. É um quadrilátero. Independente de qual seja o canto que você tire. Verdade. Ele vira um quadrilátero, né? Não é mais Ele triângulo. deixa de ser triângulo, ele vai passar a ser uma reta, sei lá. Ou um canto, né? Não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Eu não estou falando do triângulo retângulo, né? Estou falando do triângulo equilátero, né? Tem os 3 lados iguais. Isso. O Anderson Lewis botou aqui. Jesus, é o Anderson, né? O Anderson que era nosso aqui, que está lá no Alto Alegre, né? Um abraço, Anderson, para você. Saudade de ti, rapaz. Jesus é o primogênito dos mortos, por exemplo. Eu acho que está falando, tá falando da nossa primogenitura, né? Eu ressuscitou primeiro. Eu acho que aqui é a sua esposa, não estou enganado, Rosemary, é? É. Rosemary. Uma coisa é certa, não existe explicação lógica para a Trindade.
uma vez que cremos pela fé. Sim. Tá certo, pastor? Tá. Pronto. Aqui, teve uma pergunta aqui. Pronto. Só para encerrar, que o programa já está encerrando já, mas eu vou... Claudemir Ferreira. Ele fez uma pergunta aqui que não está no assunto, não, mas podia ser para outro dia. Mas eu vou tentar explicar aqui rapidinho para você, Claudemir, certo? Ele perguntou: é verdade que Eva não foi a primeira mulher do mundo? Não tem explicação, né? Claudemir, eu até imagino do que você já ouviu. Você já ouviu com certeza a teoria da Lilith, a coruja negra da escuridão, que fala que foi a primeira mulher de Adão. Isso é uma filosofia judaica, isso é um rito judaico, Claudemir. Isso não está na história, não é nem comprovado pelos próprios judeus. A teoria da Lilith, que com certeza vai estar lá em Isaías, que é uma única passagem que vai falar sobre Lilith no hebraico. Mas isso é um teorismo judaico. O que é de verdade, o que é que Eva foi a primeira mãe de toda a raça humana. Por quê? Primeiramente, que o nome Eva, ela é a figuração da raça humana da parte feminina. O nome Eva, para a terra. Exatamente, para Eva de terra. Então, o nome dela vai levar, e é tanto que existe até hoje em Jerusalém, uma festa somente para isso. Então, se você ouviu a teoria de Lilith, ou a teoria de alguma outra coisa... Aí é evolução. A evolução, Claudemir, não é verdade. Eva é a primeira mulher, tanto historicamente, como cientificamente, como biblicamente, e até mesmo pelos ateus. Eles vão ter que aturar. Então, eu quero aqui nessa noite, eu sei que a gente já estourou, pastor, o nosso horário, e... Talvez os irmãos tenham ficado com mais problema de entendimento do que antes do programa, né? Não, eu acho que não, porque teve coisa que eu peguei para mim. Teve coisa que eu peguei para mim. Sim, tá certo, tá ok. Tá ok, beleza. Meus irmãos, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que participaram da nossa live, do nosso programa. Eu queria que você tivesse enviado mais perguntas. Se tivesse questionado mais, eu queria passar a bola para os homens que estão aqui. E botar eles no canto, fala que eu te ouvo. Então, mas mesmo assim, muito obrigado a todos. No próximo sábado, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo. Pastor evangelista Daniel Gomes. Primeiramente, pastor, gente, houve um imprevisto aqui, foi culpa da cadeira, certo? Teve uma pegadinha aqui. Teve uma pegadinha. Pastor, eu acho que vou mandar o senhor para a internet. eu acho que vou mandar o senhor para a internet. Mas se for, você vai ficar conhecido mundialmente e nacionalmente. Né? Eu quero ver, né? Mas a gente vai ter reprise. Pastor, muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito agradável, sabe? Uma pessoa muito agradável, muito obrigado mesmo. É um senhor muito inteligente. Parabéns. Obrigado. Os irmãos que nos referiram do senhor estão certos. É uma muito inteligente. Eu louvo a Deus pela sua vida, da sua esposa. Que Deus abençoe cada dia mais o seu ministério. Deixe as suas considerações finais. Quase que não sai daquele em nome de Jesus. Fala para os irmãos aí. Eu só tenho que agradecer a vocês que estão aqui nos ouvindo. Nós não fazemos nada mais do que o nosso papel, né? É verdade. Nada mais do que isso. E a gente está sempre à disposição, quem precisar da gente. Mas nós não fazemos propaganda nossa, né? Porque Jesus disse... É verdade. que os outros que te louvem, né? Então, eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade. A gente gosta de ler, de pesquisar. Somos dois, é verdade. Gosto de ler, de pesquisar. O irmão falou de umas coisas aqui que eu vou ter que ler, porque tem umas coisas que ele falou aqui que eu nunca li. Mas eu vou ler, viu? Amém. Né? Amém, glória a Jesus. Mas, muito obrigado, é só isso que eu tenho a dizer, tá bom? Amém. Pastor, muito obrigado também. Deixe as suas considerações finais antes que eu deixe. Amém, glória a Jesus. Já chegamos no final mais uma vez. Sempre, cada trabalho que é feito, nos dias em que nós estamos vivendo, é uma vitória. E por mais que alguém não tenha, nós não temos, nós não, o irmão Daniel, o irmão Herbert, que estão envolvidos no assunto,
não tenha alcançado, mas eu acredito que muitas pessoas se edificaram, aprenderam mais da palavra de Deus. E eu estava lembrando aqui, um assunto desse faz os crentes ler mais Bíblia, né? É verdade. Desperta mais, dá vontade. Pelo menos o senhor já disse que, né, lê alguma coisa a mais do que foi falado. E isso é bom, muito bom, um assunto muito, que traz assim uma visão. Porque enquanto você estava falando aqui, eu via assim, por meio do trabalho de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da forma que a gente vê as coisas pela fé, né? E aí a gente percebe e vê nesse âmbito espiritual a profundidade da grandeza de Deus, o amor que ele teve com a humanidade. É verdade, né? É verdade. A gente sente assim uma presença de Deus. Eu estava glorificando a Deus aqui. Porque toda essa confusão, porque Deus não criou confusão, isso aí não é confusão de Deus. Quem criou foi os homens, com os entendimentos, né? Mas vamos ficar com a frase conhecida lá do velho Napoleão Falcão. Vamos aceitar por fé aquilo que mostra uma realidade construtiva, né? É verdade. Amém. Meus irmãos, eu vou já levantar. Calma, meu diretor. Tenha calma, meu diretor. Tá certo, tá bom, meu diretor. Ô, meu Jesus, misericórdia de mim, meu pai. Os irmãos aqui estão dizendo que eu quero ver o replay. Vai ficar, está famoso. Pastor, hoje nós batemos o recorde de visualizações, viu? Hoje nós batemos o recorde. Foi muito. Eu quero agradecer, rapaz, me tira essa gagueira, Jesus. Misericórdia. Eu quero ver o replay, falou aqui, o irmão Ademir, Deus abençoe Herbert e aos amados pastores. Rapaz, misericórdia, né, pastor? E todos os participantes, tá aqui, pastor, os irmãos gostaram muito do senhor, viu? Wagner Lopes botou assim, semana que vem tem mais. Eita, é a propaganda da gente já, né? Botou aqui, espero ver vocês por aqui novamente, galera. Esse é meu amigo de infância, gente, é uma bênção do céu. Esse homem é crente até raio do cabelo. Ele fala dessa forma, mas é uma bênção do Senhor. Claudemir Ferreira, que com certeza é o meu primo, falou assim, na próxima me avisa. Rapaz, glória a Jesus, amém. Ana Cláudia, minha esposa, botou, foi bênção do céu. O Aldemir botou assim, meus comentários, ixi, é muita coisa aqui. Muita gente, Edna Ferreira, que Deus abençoe sempre, e a todos. Enfim, deixando aqui os comentários, já está bom. Meu muito obrigado. Meus amados irmãos, eu quero aqui novamente agradecer a todos. Trindade, ela, primeiramente, ela não se explica na sua lógica totalitária. Ela se aceita por fé. Mas a Bíblia fala delas de uma forma tremenda, ímpar e singular. Até porque, primeiramente, a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, do Pai, do Espírito e do Filho. Como assim me explica no início? Já vou encerrar, meu diretor. Eu sei que você está aperreado, já vai ir para casa jantar, comer aquele seu feijão com aquele franguinho. Mas vamos lá. Como o pastor falou, no início Elohim, Barak Elohim, fala sobre Deus no plurativo, Elohim, tudo que tiver rim é plural. Segundo, e disse Deus na sua criação, a palavra e disse é Bará. Vamos para João capítulo 1, vai falar que no princípio era o Logos. O que é Logos? Palavras. Então Jesus estava no ato da criação, Bará, palavra. Deus usou a palavra para fazer. Quem é a palavra? É Jesus, no ato da criação. E o Espírito Santo que parava sobre as águas. Você vê as 3 pessoas em um único texto. E nós vamos para João, e nós vemos também em Atos dos Apóstolos. Por mais que a epístola de 1 João 5 não esteja nos originais que todos praticamente conhecem, mas não desabona, irmãos, a Trindade, porque ela é coexistente na eternidade e ela sempre existirá. Como assim? O Espírito Santo está no céu, está na igreja, está no homem. Jesus está lá em cima intercedendo pela igreja e pelo homem. E Deus é o consumador de todos os séculos do homem e da igreja. 3 pessoas na sua totalidade. Então nunca se esqueça, a sua oração, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas em Timóteo fala que ele é o mediador entre Deus e os homens. Como assim? Ele medeia sobre a tua oração para Deus, intermedia como advogado, como Jó capítulo 9 falou. E Deus o Pai é o santo justo juiz. Então vemos a palavra falando sobre a Trindade. Não se engode com as coisas desse mundo. Não se engode com unicismo, unitarismo, ou seja lá com o tipo de ismo que se você encontrar. Palavra é palavra. Acredite na palavra e leia a Bíblia. Coma ela, namore e case com ela. Porque a Bíblia na exegese, o que a Bíblia se explica? A Bíblia se
se explica pela própria Bíblia. Então é uma regra da hermenêutica básica. Então, meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Meu cameraman, meu diretor, é tudo isso. Rapaz, o homem é forte, viu? Vamos orar. Eu vou pedir hoje para o pastor Daí fazer oração e para o evangelista fazer, impetrar as bênçãos apostólicas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pastor Daí? Amém, graças a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, nosso eterno e poderoso Pai, nesse momento queremos te agradecer, meu Senhor, por mais este programa. E acreditando assim, meu Pai querido, que a Tua palavra tem alcançado alguns corações, abençoado, trazendo conhecimento àqueles, meu Senhor, que por fé, aleluia, vê a Tua palavra na sua essência como ela é. Pai eterno, abençoa irmão Herbert, irmão Leidivan, irmão Felipe, todos que estão aqui, minha esposa e demais obreiros, também o presbítero Erivaldo, as irmãs, evangelista Daniel, que nos dá a alegria de estar conosco. Muito obrigado. Abençoa teu filho, seu ministério, Pai, a igreja onde ele pastoreia. Pai eterno, assim, que as tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas. Nos guarda, meu Senhor, desse momento em que o mundo está vivendo, deste vírus que ainda continua, Pai eterno, infectando as pessoas, que tu possa dar livramento à tua igreja, de uma forma toda especial. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus.